todos, dando uma ajeitada aqui. Arrumando as pessoas. Isso, é só aceitar aí a... Beleza. Estou só aguardando o pessoal entrar. Bom dia, Wendy! Oi! Menino, que confusão que tava aqui. Eu tava tentando entrar, não tava conseguindo. Aham. Mas tá ótimo, tudo bem? Agora melhor. Só estou esperando aqui entrar a Cris e o Flávio. Tá. Estou tentando convidá-los aqui. Também Ok. Aliás, eles já foram convidados. Convidei a Cris, que está entrando agora. Deixa eu ver aqui o Flávio agora. O Flávio convidando ele. Aí, agora só aguardando eles aí aceitarem. Opa! Ô, Olá, Flávio. Gabriel. Olá, Wendy. Tudo bem? Olá, tudo Sejam bem? bem-vindos. Não sei aí. Agora só falta a Cris. Tá chegando. Cris aí. Tá estacionando ali na esquina. Ela vai fazer direto aí com você? Não, ela tá no outro consultório lá em cima. Ah, tá. Entendi. Então, gente, já vamos agradecer a presença de vocês. Ter aí a Wendy, que enorme prazer, essa queridona. E sinto falta de estar aqui em Macaé. Ó, Eu saí de Macaé antes de conhecer o Flávio. Sério? Não, nós nos conhecemos no encontro de terapeutas que teve lá no Mirante da Lagoa. Que encontro? Terapeuta? Acho que foi em 2018, final de 2017, uma coisa assim. Foi o evento que eu fiz na praça? Não, foi um evento fechado, que nós tínhamos um grupo de terapeutas em Macaé e nós se juntamos justamente para se conhecerem. Né? Ah, então foi na casa lá do Mirante Lagoa da Yoga? Isso. Esse mesmo. Eu tava também. O Moisés também tava, Moisés, Dijane. isso. Sim. Mas assim, bem en passant, né? Eu não conheci seu trabalho, né, Flávio? E é uma pena. Tinha muita gente. Bom, a Cris, ela falou aqui que ela tá com dificuldade deve ter de entrar na internet. Eu acredito nisso. Mãe, pode deixar ele vir, mãe, não tem problema. Pode trazer o Orion aí. Pode deixar ele ali. Porque como ele não está me vendo, aí ele está me querendo, né? Tudo bem. É o amor. Então, gente boa. Pois é. E é um dos tópicos de hoje, né? Sim. Agora chegou. Olá, Cris, como é que você tá? Seja bem-vinda. Tudo bem. Nossa, mais uma vez, pessoas incríveis. Que honra estar com vocês nesse festival para abordar esse tema tão precioso, que é o amor que cura. Né? E o amor que cura em suas inúmeras versões, vértices, dimensões. Né? A gente lançou aí a primeira roda de conversa falando do amor, mas do amor, relação, o amor olhar, né, de se reconstruir, mas aqui a gente vai aprofundar um pouco mais nessa questão desse amor que cura realmente, né? Porque nós estamos aqui, para quem não sabe, com uma roda só de terapeutas, pessoas que realmente trabalham profundamente nisso, constantemente, e, poxa, o trabalho de cada um aqui é lindo demais. Mas antes, vamos trabalhar isso, né, essa questão terapêutica também que vocês trazem, eu também, né, óbvio, mas nessa questão
do amor, né? Porque eu vejo, e eu estava comentando com vocês ontem, né? Sobre, vamos falar desse amor movimento, né? E que expansão a gente adentra isso, né? E eu fico imaginando, eu queria saber de vocês, qual é a grande dificuldade hoje das pessoas terem esse olhar mais amoroso consigo mesmo, na busca de cuidar-se. E eu falo isso com alguém que é terapeuta, mas que está aprendendo agora. Eu acho que todo mundo aqui sabe que eu fiz cirurgia há pouco tempo, né? A minha dificuldade de olhar para mim nesse sentido. Então a pergunta é para eu aprender, para eu crescer aqui nisso tudo. Como que vocês têm visto hoje, né, nesse sentido, como a sociedade, as pessoas têm dificultado esse olhar? Porque é muito mais fácil olhar para fora, cuidar do outro, o que é importante e a gente vai falar também, mas a dificuldade de olhar para si e se reconstruir nesse sentido. Por favor, quero ouvir vocês, porque eu estou aqui como um aprendiz agora. Vai, Cris, fala, começa. Vai, Cris. Então, eu acho que é uma grande ferramenta que a gente tem na mão, que à medida que a gente vai ajudando o outro, né, a se olhar, a se burilar, a gente começa a fazer um pouquinho na gente. Não sei se isso acontece com você, Gabriel, mas eu e Flávio, quando a gente está nas constelações, cada constelação que a gente faz, cara, a gente se constela, a gente cura um pouquinho. E a gente tem visto realmente muita dificuldade, no geral, vamos nos incluir também, porque nós temos essa dificuldade de reconhecer, às vezes, as nossas arestas. Aí é bacana que vem um colega, vem outro com uma ferramenta e nos ajuda, não é? A poder trabalhar. Mas a gente ter essas ferramentas em mãos que ajudam as pessoas a parar, a se olhar por um outro ângulo, um outro prisma, e poder reconhecer assim, caramba, é isso que eu preciso tratar, é isso que eu preciso ver, sabe? Às vezes é só um cliquezinho que a gente precisa, e as terapias estão aí, as ferramentas estão aí, e a gente está em cada atendimento, em cada encontro, nós, que somos os instrumentos dessa ferramenta, a gente se cura e se lapida um pouquinho. Não sei se é isso que acontece com você, mas comigo desculpa, gente. Com você foi. Não, e é interessante, fazendo só um lapsozinho, que a Renata, sem ser Renata, nossa mestre de Reiki, falou aqui, o bebê precisa de atenção, né? E essa questão quando você olha e percebe-se também, nossa, é disso que eu preciso, mas também quando o mundo também te chama para isso, né? Porque existem esses dois laços. Eu já estou aprofundando um pouquinho mais isso, né? Por exemplo, o Orion, filho da Wendy, chamando, né? É o amor chamando por ela, um amor externo que exige dessa atenção e desse cuidado, né? E ele traz, não ele, né? Eu acho que a abnegação. Peraí. É o horário dele tirar a soneca. A abnegação que a gente tem, não só na maternidade, mas quando a gente cuida do outro. A gente tem na maternidade uma responsabilidade extra. Mas se você vai cuidar de alguém também que, por exemplo, está acamado, a gente tem essa abnegação. Mas faz um enfrentamento da sua sombra, que é uma coisa assim absurda. Porque você para de se olhar. E aí você para de se olhar, então para de controlar, para de ter equilíbrio. E as coisas surgem, porque você não tem mais... seus limites são forçados. Eu não durmo, eu não como. Então, assim, né, a maternidade, e como eu disse, a abnegação, não só a maternidade, porque eu sei que a paternidade em algumas pessoas também traz isso.
E é uma cura para mim, que tem que me doar, que tem que me encarar de uma forma que eu nunca me encarei. Eu nunca achei que eu fosse ser impaciente, né? E isso reflete nos meus atendimentos. Que hoje eu consigo dar colo, hoje eu consigo acolher, hoje eu consigo, né, me negar. Antes não, antes eu dava quando transbordava, sabe assim? E não só, meu amorzinho, tá? É o horário da soneca, gente, vocês me desculpem. Eu vou fazer ele dormir e volto. Tá bom. E, Flávio, eu quero ouvir um pouquinho de você também. Aproveitando isso que o Andy e a Cris falaram, né? Que é realmente, a gente já entrou na dualidade, né? Entrou na dualidade do olhar para si e, ao mesmo tempo, quando o mundo te chama para o amor-movimento, né? E, ao mesmo tempo, e como isso, esses dois polos entram em divergências em inúmeras maneiras por causa da sociedade, né? Não por nosso movimento, que teria que ser natural, né? Teria que ser um olhar mais simples até, né? O amor, essa forma de amor que é nos apresentado, traz uma complexidade tão grande que se equilibrar nesse sistema é muito complicado, é muito duro, né? Exige uma transformação, né? É aquilo que eu falo sempre, tipo, a gente quer chegar, vou falar aqui, quer chegar num avatar, Jesus, Buda, eu quero ser que nem ele, mas eu não quero passar pelo processo que eles passaram. Tá doido? Eu não quero ser chicoteado, né? Eu não quero a gente quer o resultado, mas não quer percorrer o caminho. Exatamente. Fala aí, Flávio, um pouquinho. Bom, eu vou pegar uma frase de Jung, né? Que ele fala assim: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. E o amor, ele é um despertar. Ele é o acordar das ilusões, né? Que nós criamos essas fantasias. Mas se desapegar dessas ilusões, ela é doído, né? Eu sempre falo assim: você se amar é doído. É muito mais fácil eu olhar para o outro e falar assim: eu amo você, e me dedicar à cura do outro, do que eu olhar para mim primeiro. A gente sempre vive falando isso, né, Christian? As ferramentas a gente tem, mas é mais fácil dar uma ferramenta para o outro do que usar para mim. Porque o nosso desconhecido, ele nos assusta muito. E nós estamos numa sociedade, né, em que o amor é se doar, o amor é se entregar, o amor é acolher e ajudar. Mas como que você vai ajudar o outro se você não está vivenciando o seu alto amor? Você não está despertando isso dentro de você. E o que acontece muito, falando a nível de terapia, né? Quando acaba um relacionamento, aí a pessoa se desperta. Aí ela olha e fala assim: nossa, quanto que eu sofri, né? Olha como que eu estou, olha, né, o que está acontecendo comigo, eu não tenho mais amigos, eu não tenho mais ninguém, eu me entreguei demais para o outro. E a gente sempre trabalha muito essa questão do se olha primeiro. É a máscara de oxigênio do avião, né? Caiu primeiro, bota em você, depois você vai ajudar o outro. E essa questão do amor, né, que a sociedade nos impõe, de ter que amar, ter que amar, ter que amar. E nós sempre invertemos uma ordem, porque nós crescemos com essa coisa do ter, né? Na verdade, para depois ser. Nós teremos que primeiro ser para depois ter. Então eu tenho que ser o primeiro ser a se amar, né? Olhar para mim primeiro, que aí você ganha força. Aí você consegue amar o outro. Nossa. Que realmente começa tudo em você, né? Tudo no universo da realidade começa em você, né? E uma coisa que eu queria entrar, porque vocês falaram da constelação, né? Eu não sei se todo mundo conhece a terapêutica, mas essa questão do amar e voltar para si é entender que tudo começa em você e tudo está em você. O sistema está em você. E como trabalhar essa ideia de sistema? Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho para que as pessoas entendessem também, porque quando eu falo de sistema a gente carrega toda uma árvore familiar, né, de memória genética em nós,
Mas entendendo, eu na faculdade, quando eu fiz neurociência, junto com a faculdade de publicidade, eu comecei a trabalhar com biosemântica da cultural, como a memória cultural também externa adentra a nós e vai percorrendo a nossa árvore, né? E isso vai, com certeza, moldando as nossas crenças, as nossas atitudes. Mas vai lá, fala um pouquinho aí. Cris, fala um pouquinho você aí. Quem vai falar? Eu, Flávio? Não, pode falar, Cris. Então, eu costumo falar, Gabriel, que eu sou uma antes das constelações e depois das constelações. Minha vida mudou radicalmente depois do meu encontro com a constelação familiar. E a constelação é uma ferramenta que ela te permite a olhar todo o seu sistema sob uma nova ótica. A gente sai daquela posição de vítima, de julgador, e a gente está ali olhando como espectador toda a bagagem que vem do nosso sistema. E a gente vem, ao longo da nossa vida, repetindo padrões de comportamentos, de pensamentos, de emoções, de todos os nossos familiares. Nós somos 50% tudo que vem do sistema do nosso pai e 50% todo o sistema que vem da nossa mãe. E a gente carrega essa bagagem inconsciente. E a gente leva esses comportamentos para a nossa vida pessoal, para a nossa vida profissional, para os nossos relacionamentos, a nossa relação com o dinheiro, com a escolha da profissão, com tudo, e com você mesmo. E quando eu fiz, né, a minha formação, e que eu cheguei um dia em casa, eu falei, caramba, minha vida, eu tô toda errada, eu tô toda fora desse sistema. E quando a gente fala sistema, é sistema familiar, né? Eu estava ali agindo num casamento, uma relação de filha, eu busquei no marido um pai, numa carência paterna que eu sentia a minha vida toda, e depois eu inverti o papel, eu olhava para ele, cuidava como filho, e aí eu tinha uma relação errada com a minha mãe, com meu irmão, e aí vinha esse emaranhado, e muita coisa não fluía na minha vida. Tinha tudo para ser muito bom, ser próspero, e não fluía. E aonde que estava o nozinho? O nozinho estava lá. Eu, numa posição errada, numa postura errada, tendo um comportamento, um sentimento, uma visão errada em relação à minha vida. E a constelação, cara, ela me ajudou a eu me posicionar. Ali eu encontrei o meu lugar, respeitei o lugar de cada um, deixei de carregar fardos e pesos que eu vinha carregando, compartilhando esses pesos de papai, de mamãe, de vovó, de vovô, sabe? Inconsciente. E a vida ficou mais leve para mim. E muita coisa mudou depois da constelação. Parece que tirou aquela pedrinha que estava bloqueando o fluxo do rio e fez assim. Legal. E foi. E a gente, além da constelação sistêmica, né, nós somos xamânicos. Sim. A gente ainda tem a formação xamânica. Eu ia falar isso depois. O xamanismo. Lindo. Depois então a gente fala. Não, pode falar. Depois, o Flávio depois pode falar também um pouquinho dessa primeira pergunta e entrar. Também, esse encontro com a nossa essência, com a natureza, sabe? Com todas as ferramentas das medicinas que os índios trazem para a gente, que nos apresenta, toda essa espiritualidade. Caramba, isso só vem enriquecer mais ainda a minha vida. Flávio. Falando de constelação, Gabriel, a gente sempre fala assim, a fonte não pergunta pelo caminho. Essa é uma frase muito bacana, porque quando se fala o que a fonte jorra, amor, e o que a Christian estava falando é justamente isso, nós interrompemos o fluxo desse amor e ele para de fluir como deveria ser. E a constelação, ela traz à luz o amor, porque
Muitas vezes o Bert fala uma frase assim, né? Atrás de uma grande mágoa, de uma grande raiva, de um grande ódio, existe um profundo amor. E aí eu vou explicar como. Eu vou dar um exemplo até de uma pessoa que ela permitiu a gente falar da constelação dela. Então ela veio constelar traumas de infância porque ela foi rejeitada durante a gravidez. Isso trazia um peso muito grande e ela com 48 anos fica culpando a mãe ainda, né? Olhava para aquela mãe que a mãe odiava, a mãe não amava e aquilo tudo. E aí na constelação veio uma pequena pergunta para ela. Você já parou para pensar que sua mãe de repente rejeitou você por amor? Aí, como por amor? Não pode. Como é que rejeita uma criança por amor? É simples. Por exemplo, uma criança que ela é dada à adoção é porque aquela mãe, por amor a esse filho, ela sabe que não vai ter condições de criar aquela criança, que não vai poder dar tudo que aquela criança quer, então, por amor, ela simplesmente pede para outra família tomar conta. E na rejeição da gestação é a mesma coisa. Aí nós fazemos, aí traz outras ferramentas na constelação, né? PNL, vem para a neurociência, e aí nós vamos ressignificar isso. Como que foi essa rejeição? Quantos anos tinha sua mãe? Como que era a vida naquele tempo? Qual a situação que ela estava passando? E aí a pessoa fez assim, falou assim, nossa, há 48 anos que eu julgo minha mãe por nada. Aí ela falou assim, é engraçado, é coisa de criança, né? De olhar e não se sentir amada, mas agora a coisa descortinou aqui e realmente eu entendo que a vida era muito difícil. Então, por amor, a mãe fez isso. E aí, quando você olha o amor na essência, né, que a gente fala assim, nós não temos uma raiz de problema, nós temos uma semente. Se existe uma raiz, tem que ter uma semente. E aí, lá na semente. E o xamanismo, eu poderia falar assim, o xamanismo é puro amor. Porque você vai numa aldeia, Christian já teve oportunidade de ir na aldeia comigo, você não vê briga, você não vê discussão, você não vê um querendo ser melhor que o outro, né? Não, porque o cara é o pajé e eu me sinto mal. Não, é tudo igual. É um equilíbrio perfeito. E até a questão da família em si, né? E o xamanismo não é só botar um cocar na cabeça, pendurar uns penduricalhos no corpo, né? Fazer umas pinturas no rosto e falar eu sou xamânico. Não é isso, é experienciar. Porque os pajés, eles falam assim, você tem que olhar para o outro com a mesma essência que você tem. É a vida. E a vida é amor. Quando você passa a olhar para o outro, para a essência dele, você não julga. Você não fica procurando defeitos. Porque o defeito é seu. Né? Ninguém fala assim, Tó, Gabriel, pega essa raiva aí e começa a ter raiva de mim. Não é. Nós desenvolvemos isso. A nossa psique cria isso. E aí aquilo começa a nos afetar. E quando eu entendo que, peraí, mas o outro não me deu raiva. Eu estou desenvolvendo isso aqui. Então deixa eu olhar para a essência dele. Aí eu ressignifico. Aí eu dou um bom lugar ao amor. Que é o que a gente fala na constelação. Eu coloco você num bom lugar no meu coração. O que é isso? Sair de todo julgamento. Não importa o que papai fez com a mamãe, não importa o que fulano passou, nós aqui na frente somos a continuação da vida de 4.094 pessoas. Cada um de nós aqui representa 4.094 pessoas que vieram antes. Então, vamos analisar quanta luta para sobreviver. Gente pra dedéu, né? Muita gente. É muita bagagem que a gente carrega. Caraca, cara! Pelo amor de Deus! Olha o peso que a gente tem. Não, eu falo brincando, né? O peso que a gente tem de responsabilidade, né? E caramba, olha o que a gente carrega, gente. Pô. Você sabe que eu tenho uma experiência muito rica em relação ao amor que cura dentro da constelação. Eu passei muitos anos da minha vida sentindo falta do pai. Aí eu julgava aquela figura paterna, não é? E assim, a gente como filha, a gente se vitimiza porque a gente quer mais, quer mais, quer mais. Só que a gente não sabe se o pai ou a mãe tem para dar. E só pode dar
aquilo que tem, Sim. não é? E depois desse leque, desse descortinar da constelação, eu tive um outro olhar para o meu pai, aonde eu fui entender e fui ver que o meu avô também tinha sido ausente Aham. para ele. Sim. E ele só tinha aquela porção de experiência de paternidade. Ah, ser pai é isso, então é isso que eu vou passar. Aham. Só que eu tinha fome demais, fome demais, fome demais. E aí, o que eu fazia? Eu julgava, criticava. E aí, quando a gente tem essa exclusão do pai, a nossa vida, a gente não caminha para frente, que a gente tem que estar equilibrada, que é a essência Sim. do pai e da mãe. As duas energias. Não é? E aí eu fui fazer a entrega, né? Meu pai, numa experiência que eu tive com ele depois de uma grande mudança na minha vida, e aí eu falei assim, no almoço do Dia dos Pais, eu falei, pai, eu quero dizer que eu sou grata pela vida que você me deu. Sinto muito por tanto tempo de julgamento, de ter exigido muito de você. Hoje eu sei que era isso que você sabia me dar, que você tinha para me dar. E eu carreguei um peso que não era meu. Eu fui buscando aquela carência, mas que ele também já carregava do pai. Sim. Eu falei, pai, eu deixo tudo com você, que é seu. Eu não quero mais carregar peso nenhum. E você é o pai certo para mim. Gabriel, depois disso, a nossa vida mudou. Até ir na feira comprar o vinho da roça e me esperar chegar na casa, eu tenho essa surpresa. Então, assim, é tudo. A gente dá o primeiro passo para sentir esse amor, para se permitir sentir amado, sem julgamento, sabe? Sem crítica, sem tomar partido de A ou de B. É se abrir para isso. Sim. E a constelação me permitiu muito. Uhum. Me abrir, sentir e me abrir para esse amor. Foi muito bom. Que legal, cara. Que a gente usa na constelação assim, compara o seu pai e a sua mãe a uma garrafa d'água. Só que quando você olha para o seu pai e para sua mãe, você está olhando para praticamente 10 homens juntos com seu pai e 10 mulheres com a sua mãe. Né? E o que você faz? Não importa se aquela garrafa é de cristal, é de vidro, é de plástico, você simplesmente abre ela e bebe. Não importa se a água está babada, se está quente, se está gelada. Você simplesmente solve aquilo, internaliza. Isso que é olhar com amor para esse sistema e automaticamente você está se curando da falta do amor que existia em você. Uau! E é interessante que teve uma mensagem aqui, eu acho que é da Tamara, não sei se foi da Tamara, que temos muito que aprender com os povos originais, né? Mas, e dentro desse tema também, a nossa dificuldade, desculpa um dedinho só para ver quanto tempo falta, a nossa dificuldade hoje de querer ter o controle das coisas, né? O ego que assume o nosso corpo, assume a nossa vida, né? Não exatamente o corpo, assume a nossa vida na questão de sobrevivência, né? Do olhar só para si e esse afastamento nosso do que é natural, né? Construímos uma selva de pedra ao nosso redor por controle, né? Controle, medo, vaidade e por aí vai. Mas eu queria saber um pouco de vocês o quão importante foi e é nos conectarmos com essa origem, com esse amor, né? Porque conectar com a origem é conectar com o amor. Né? E por que existe tanta dificuldade dessa origem vir à tona? Isso é sistêmico. Então, estamos falando disso, né? É sistêmico. Eu vou contar assim. Quando você chega numa aldeia, a primeira vez que fui numa aldeia foi em 99, e eu estava em Rio Branco, aí um amigo falou assim, eu vou numa aldeia, mas eu vou e volto, vou levar 2 dias, quer ir junto? Eu falei, quero. Aí entramos num carro, 6 horas de carro, depois 12 horas de voadora, uma canoazinha no rio, e aquilo não chegava nunca. Eu falei assim, meu Deus. Sim.
Quando eu botei o pé na aldeia, eu falei assim, o que eu estou fazendo aqui? Aí a primeira coisa que eu perguntei para uma índia, falei, tem banheiro? Aí ela virou assim, tem, mas é melhor ir no matinho. Aí eu falei, gente... E aí foram me mostrar o lugar onde eu ia dormir. É uma rede pendurada, né? Uhum. Mas aí algo mágico aconteceu. Eu fui para ficar 2 dias. Eu fiquei 10 dias. Eu não queria mais vir embora. Não queria. Né? E a aldeia que eu fui, que foi a aldeia do Mutum, no Acre, ela não tinha toda a estrutura que ela tem hoje. Ela era bem primitiva mesmo, né? Uhum. E tá ali, a hora que eu tirei o calçado, eu toquei na terra. Aí o pajé virou para mim e falou assim, tocar com os pés no solo é um ato de humildade. Aí eu, como assim? Ele, contato com a terra é quando você se descalça de tudo e você vai para a sua humildade. Ele falou assim, então aproveite esse momento, sinta a terra. Ele foi falando comigo e aquilo trouxe uma energia. Eu falei assim, gente, quem sou eu? Primeira coisa que me veio, quem sou eu? Né? E o contato deles com o natural, por exemplo, indígena não come açúcar. Muito difícil, muito difícil. Né? Alguns falam assim, porque as medicinas que usam deixam todo mundo doidão, aquilo é droga, não tem nada disso. Então, o que eles fazem? Eles se conectam a um amor maior, que é o grande espírito, né, Deus pra gente, se conectam aos elementos, né? Elementos da natureza, né? Os da elementos natureza, né? Isso, que é o fogo, terra, ar, água, né? Eles têm tudo ali. E se conecta aos elementares. E aí eu perguntei para ele, o que é se conectar aos elementares? São seres da floresta? Aí ele falou assim, você pode definir como seres, né? Espíritos, o que você quiser. Mas aqui nós simplesmente definimos como aquilo que nós pertencemos. Nós estamos conectados. E aí eu fui entender aquela famosa frase, nós todos somos um. Né? Então, para eles não tem distinção. Né? Então, você vai numa aldeia, tem um índio pelado? Tem, ninguém fica olhando para sexo. Porque eles não entendem. E aí eu perguntei para uma pajé, né? Eu falei assim, nossa, mas lá na cidade, se vocês andarem com os seios de fora, isso é algo assim... Aí ela falou assim, eu sei, é feio. Né? Como que algo que alimenta, que dá a vida, pode ser feio? Pode ser feio. Aí ela falou assim para mim, vocês veem seio e partes genitais como sexo. Nós vemos como parte do corpo. Então, o que vocês chamam de sexo, para nós, é algo muito maior. É quando o físico se junta com o espiritual. Aí é sexo. E isso, sabe, veio trazendo, você falei, gente... E aí eu vou contar rapidinho. Como que dá essa coisa da construção do ser, o indivíduo dentro de uma aldeia. Nós estávamos lá e estava a Índia fazendo tear, né, lá mexendo nos artefatos dela. Aí o índiozinho veio, né, 1 ano de idade, eles são muito pequenininhos, aí veio igual um sirizinho, pá, caiu na vala na beira do caminho. Aí a Índia só olhou assim e voltou para o artesanato dela. Aí uma das pessoas que estava no grupo quis levantar para ela tirar o... Aí ela, não, deixa ele lá. Aí ele começou a chorar, chorar e chorar e chorar. E a Índia só olhava assim. Aí de repente começou a ouvir aquela criança rindo. Ela descobriu que botava o pé num buraquinho, segurava num galho de árvore, ela saía. Aí ela entrava e saía do buraco sozinha e ria. Aí a Índia falou assim... Vocês criam filhos muito diferentes. E aí vocês moldam pessoas diferentes. Porque ele, com 14 anos, vai ter o showroom dele, que é a oca dele, né? Vai ter a família dele, talvez, vai ter tudo. Como que ele vai ter força para ser um grande guerreiro, um grande homem, né? Um Yorandê, que eles falam, se ele não consegue sair do buraco sozinho? Eu olhei, não tinha bicho, não tinha sangue, não tinha nada machucado. Deixa ele aprender, né? E aí os indígenas, principalmente os Yawanawás, eles têm assim, você precisa ser um torandê. Torandê é uma árvore grande de raiz forte. E aí quando você consegue ser essa árvore grande, essa raiz forte, você se torna Yorandê. Você vira uma pessoa forte, um adulto forte.
né? E eles trabalham muito com essa coisa. E o amor está nisso, está nas coisas mais simples. E a gente que fica criando. Eu sei que quando eu voltei, a primeira coisa que eu estranhei foi ter que usar uma chave para abrir a porta de casa. Né? Eu falei assim, gente, que é isso? E Christian teve a experiência dela na aldeia. Conta aí, Cris. Qual é que foi a sua experiência? Cara, quando eu cheguei na aldeia, Gabriel, que eu pisei naquela terra sagrada, né, que eles chamam, eu entrei em transe. Aham. A vibração é tamanha, sabe? E quando nós chegamos, o pajé logo nos chamou para ir para a Oca Sagrada, para sentar do lado da fogueira, para conversar. Ali ele falava comigo, eu já estava assim, com aquela cara de abobalhada, eu não estava sentindo nada. Ele falava, eu olhava para minha cara, eu estava aérea, com aquela vibração toda. Eu sei que no segundo dia, meu amigo já estava trocando de roupa na frente dos índios entrando no alojamento, lá falando com eles e trocando de roupa, eu estava totalmente assim, entregue Sim. àquilo ali. E aí a pajé fala para mim, um dia que a gente estava voltando da cachoeira, ela fala, guerreira, seu pé pisou aqui hoje, mas sua alma já estava aqui há muito tempo. E foi isso, eu me senti ali, eu me conectei com uma essência minha, com uma energia minha, que talvez estava adormecida, estivesse adormecida dentro de mim. Sim. Quando eu me permiti ali ficar totalmente despida, vamos dizer, despida de tudo. Ali você não tinha rede social, ali você não tinha que se preocupar com nada, se seu cabelo estava arrumado, se você estava com maquiagem, se você estava, né, com tal roupa, nada. Ali é você. Então, assim, é ótimo essa experiência que a gente tem, da dificuldade que a gente tem de olhar quem sou eu, como você disse, né? Ou o que eu sou. Que a Christian não é isso aqui, né? A Christian é muito mais do que isso aqui. Esse espírito, essa essência que é a Christian, é isso que os originários olham e valorizam. E eu tive a oportunidade de sentir isso e trabalhar esse amor muito na enfermidade da minha mãe. Né? Porque ali eu via um corpo físico se deteriorando com uma enfermidade, e aí eu tinha a opção de olhar aquele corpo que estava indo embora, sofrer, ou amar aquela essência, aqueles... Meu gato. É o gato. Sem problema, não. Amando os animais a gente compreende. Ou amar aquela essência, aquela mulher que me deu ali a vida, né? E quando a gente fala nesse amor que cura, a gente fala do colo de mãe, né, Gabriel? Sim, exatamente. Colo de mãe. O colo de mãe é isso, me ensinou isso. Eu quero até que você fale um pouquinho, aprofundando, né? Porque o colo de mãe, a gente já firmou uma parceria com o Instituto Céu, aqui, da ONG Céu, que para quem não... o festival é uma idealização do Instituto, só fazendo aqui um pequeno merchan, né, do Instituto, que é exatamente isso, ter um olhar mais humano do mundo, voltado para o mundo, buscar essa essência, que é exatamente isso que a gente está abordando, né? Buscar a alma e deixar a alma falar. E o Colo de Mãe é um projeto lindo, fantástico, criado pela Christian e muitas outras pessoas participando. Virou uma parceria agora com o Instituto Céu, e a gente vai colaborar também, se Deus quiser, com algumas outras coisas aí, e outros projetos aí que eu quero os dois. Né? Os dois, a Wendy também, que a gente entende que o filho dela necessita dela. Né? Enfim, pode continuar, Cris. Desculpa. É o amor. É o amor. É o amor. Então, o Colo de Mãe, né, você falou, foi um projeto criado pela Christian. Eu vou corrigir. Sim. Tá? Eu acho que eu só fui o instrumento ali, dentro do Lar Francisco de Assis, para poder colocar isso em prática, porque a gente já tinha recebido
uma orientação espiritual de que o Lar Francisco de Assis iria acolher corações enlutados. Mas, para isso, faltava o coração enlutado ali chegar. Até quando chegou a primeira mãe, que a filha tinha desencarnado, e aquela mãe chegou num atendimento fraterno, ela não era espírita, e ela queria resposta, ela queria notícia da filha. E foi eu que recebi essa mãe, e diante daquela dor que aquela mãe sentia, eu sentada à sua frente, eu segurei na sua mão e chorei junto. O que você vai falar para uma mãe, né, que perde uma filha, que não conhece nada, que não tem nenhum conhecimento da continuidade da vida, da doutrina, e diante da dor, tudo que você for falar que a morte não existe, isso não entra num processo aqui, né? E aí essa mãe foi acolhida no lar, e depois de um tempo ela recebe uma psicografia no lar da filha, dizendo: mãe, enxugue suas lágrimas, decola outras mães, ajude. Conforme você foi acolhida, ajudada, ajude agora a acolher outros. Foi aí que surgiu o Colo de Mãe. Dentro do Lar Francisco de Assis, começamos com uma equipe a elaborar esse projeto. Começou acolhendo pais e mães órfãos e hoje acolhe todo o coração enlutado. E eu tive a oportunidade de estar 3 anos à frente do Colo de Mãe, conduzindo esse trabalho, ajudando ali nos encontros, para depois ser acolhida como um coração enlutado nos lutos consecutivos que eu tive. E o luto que mais me marcou foi o luto da minha mãe. Foi aí que eu senti o amor que cura. Porque a minha mãe, eu não me lembro, ou eu tenho poucas memórias da minha mãe sem um quadro de depressão. E eu via a minha mãe mergulhada naquele sofrimento, naquela dor, nas bagagens que ela carregava do seu sistema, e que não sabia fazer as entregas e devolver para quem era de direito. E ela mergulhada naquele sofrimento. Minha mãe desenvolveu um câncer que do dia do diagnóstico até o desencarne dela foram só 25 dias. Nossa. Rápido, né? E aí, Gabriel, rápido. E aí eu tinha a escolha. Ou eu mergulho na dor como filha, sofro, choro o tempo que eu estiver junto, ou eu ajudo com muito amor a resgatar aquela alma. E foi isso que eu fiz. Então eu tive 25 dias para amar, Gabriel, intensamente. Que escola, hein? Muita conversa. Ela no oxigênio, em casa, na cama, eu com o colchonete do lado. E aí eu fazia leituras edificantes, conversava com ela, eu ia comendo pelas beiradas até o dia que eu falei: o que você acha que vai acontecer? Né? E aquele dia dela tomar consciência de que ela ia deixar aquela matéria, Sim. mas que ela tinha que levar o nosso amor. E eu falei para ela: mãe, você quer carregar mais peso? Valeu a pena? Ela disse: não. Então vamos deixar isso aqui, vamos trabalhar o perdão, vamos trazer a consciência. Leve somente o seu amor nos filhos. Você deixou a mim, meu irmão. Hoje é aniversário do meu irmão, Fabrício. Um beijo. Então, leva isso. A coisa boa da vida é isso que você vai ter que se alimentar quando você abrir os seus olhos do outro lado. E, Gabriel, o amor cura. Sim. Porque a minha mãe, ao término da sua caminhada, ela sorria, ela fazia carinho na gente e ela tinha brilho no olhar. E ali eu vi, né, o que nós somos? Nós somos aquela essência ali. É a gente se permitir tirar toda a nossa crosta, a nossa máscara, as nossas bagagens, e se permitir sentir, ver, ouvir o que você é. Para isso tem que ter coragem. Tem que ter muita coragem. Tem que ter vontade. Igual que a gente fala, né, Pedro? Para
Constelar. fazer uma constelação Tem que ter é um coragem. ato de coragem. Mas eu acredito também que exige coragem, porque a gente se distanciou muito do que é natural, isso é natural. Olhar para si, resgatar a sua essência, olhar para a sua alma, amar o que está só. Isso é natural e a gente se afastou disso. E é por isso que exige coragem, que é difícil. Não sei o porquê que. Bom, mas está na hora, né? A gente está aqui para isso, para resgatar isso exatamente. O que acontece, Gabriel, é que as pessoas mascaram muito a dor. Eu sempre falo nas terapias na constelação, a dor precisa ser experienciada. Você tem que sentir aquela dor do luto, você tem que sentir a dor da separação, você tem que sentir a dor da rejeição para você poder acolher ela, né? E nós desenvolvemos uma terapia que é a TSE, né, que é a terapia sistêmica espiritual, porque vinha muitas pessoas com casos de obsessão, que ouve voz, ouve os espíritos, e não sabia o que era, e tinha os emaranhados de família. E aí, essa terapia foi canalizada, né, isso veio, sim, do nada. E nela a gente trabalha muito essa questão da dor. Nada não. Do nada não, né? Veio do tudo, veio de tudo. Veio de tudo. E a gente trabalha muito a questão da dor, de entender por que eu escuto espírito, por que eu sofro isso, por que eu sou rejeitado, por que eu tenho minha criança. E nós unimos também com as medicinas xamânicas, né? Então, principalmente, a gente consagra a ayahuasca, o rapé, a sananga nas rodas de cura. E às vezes a pessoa vem para a ayahuasca e fala assim, eu quero olhar para minha criança interior, minha criança ferida. Aí eu pergunto, você vai ter coragem de olhar para isso? Porque a medicina vai trazer isso aqui para você, você vai ter que experienciar essa dor. Ela vai tirar tudo que está oculto, tudo que você mascarou na sua vida, aquilo que você achou que era errado e que sofreu, se vitimizou, isso vai vir aqui. E aí você vai ter que ter coragem para ver. E aí que entra experienciar a dor. Quando você experiencia a dor, você olha para o amor. Ela para de doer. É simples, né? Não é difícil. É complexo a maneira para você chegar a olhar para essa dor. Aí é complexo, né? Mas ela não é difícil. E aí as pessoas, algum tempo depois da terapia, elas falam assim, gente, eu olho para isso, eu estou rindo pelo aquilo que eu passei, eu estou rindo da minha dor, porque ela não era tão grande. Agora eu consigo olhar para ela, né? Eu falei, mas por quê? Porque você trouxe o amor em primeiro lugar, né? E Cristo já falava isso, né? Amai-vos uns aos outros como você se ama, né? Então se ama primeiro, né? Olha para isso, olha para a dor, acolhe, né? Ame-se para amar o próximo. Ame-se para amar o próximo, senão você não consegue. Você vai continuar mascarando, e aí a gente vai se emaranhando nessa história de... Porque tem uma frase que eu falo assim, como que você vai olhar para o outro, né? Primeiro sem medo, sem intenção e sem amor. Aí o pessoal fala, sem amor? Nossa, mas como que é isso? Eu falei, sim, porque nós confundimos o amor. É diferente eu olhar para Cristo e falar assim, nossa, tadinha dela. Ai, eu vou acolher. Aí eu passo a ser o pai da Christian. Eu ocupo uma posição que não é minha. É o que eu chamo de síndrome do super-herói. A gente isso quer salvar os outros por amor. Né? Por amor. E não é esse amor. Como é que eu olho para o outro? Eu olho com muito respeito, muita honra, muita reverência. E aí eu gosto de frisar a questão da reverência, que a gente usa muito assim, faz uma reverência. Aí a pessoa, não, eu vou estar menor que ela, eu vou estar me humilhando. Não, a reverência é quando você fala assim, Gabriel, eu deixo com você tudo que é seu, te entrego. Isso que é reverência, é eu entregar o que é seu e ficar com o que é meu. Porque quando eu olho para o outro com amor essencial, eu gosto de usar essa palavra, o amor essencial, é daquilo que nós somos feitos e que nós, ao longo do tempo, vamos perdendo isso, né? Sim. Aí sim, eu consigo fazer com que a pessoa se ame.
Essa que é a diferença. Eu não posso dar o amor para ninguém. Eu não posso fazer, mas eu posso sim ajudar ela a despertar o amor que existe nela. O amor pelos outros, pelas situações. Aí ela se cura. Então, nós sempre falamos isso, né? Às vezes a pessoa, gratidão, Christian, muito obrigado, Flávio. Eu falei, não agradece. Primeiro agradece a você. Porque nós somos simplesmente instrumentos. O terapeuta não cura ninguém, o terapeuta não faz milagre. Né? Quem se cura é quem está sendo assistido. Porque chega um momento que ele se olha. Ele olha para o amor essencial dele. E aí aquilo faz assim, ó, flui. Sim. Lindo. Gente, a gente já está chegando no final da nossa live. Então, seguindo o conselho do Flávio, primeiro eu agradeço a mim por essa oportunidade que criei convidando vocês, que foi lindo, então eu me amo mais por causa disso, né? Mas ao mesmo tempo sou muito grato, e enormemente grato pela energia, pela luz que vocês trouxeram para cá, para esse festival, ao Wendy, que acabou não conseguindo ficar por causa do filho Orion, também fantástica, né? Então, gente, lembrando que também a gente lançou a lojinha do festival, do Instituto Céu, que com artistas fantásticas, a Gabi, do Ateliê Maria Gabriela, da Thaís Barra Bueno. Então, tudo que for comprado nessa loja, o dinheiro vai ser revertido para os projetos sociais que o Instituto criou, para os parceiros, e aí vai. Então, mais uma vez, quero agradecer. Se vocês quiserem falar alguma coisa, para a gente encerrar. Lembrando que daqui a gente já inicia outra roda de conversa com o professor do pensamento e Hilário Seara também. Diz aí, podem falar aí o que quiserem, esses minutos finais. Eu quero agradecer a todos que estiveram aqui compartilhando desse momento. A você, Gabriel, por abrir esse espaço, né? Também não é à toa, com certeza o tema, o espaço, que a gente possa estar pegando essa ferramenta para burilar primeiro aqui, para depois levar para fora, não é? E dizer a cada um de aproveitar a oportunidade que está tendo ainda nessa existência, de se olhar, de se amar, de se respeitar, de experienciar esse amor com respeito aos outros, deixando com cada um o que é de cada um, para que a sua caminhada seja mais leve, mais equilibrada. E se tiver algum interesse em constelação, estamos à disposição através do FK Constelações. Ou trabalho xamânico, né, também. Sim, com trabalho xamânico, se quiser conhecer, ter experiência com as suas raízes. E se alguém conhecer algum coração enlutado, né, ou tiver com dificuldade, passando pelo luto, só procurar o Lar Francisco de Assis ou o Colo de Mãe, que nós estaremos braços abertos para poder acolher e ajudar nessa caminhada. Gratidão, Gabriel. Eu também agradeço a oportunidade, né? A gente sempre fala assim, eu sempre agradeço a oportunidade. E como a gente usa uma frase na constelação, sempre está tudo certo, nada está errado. Nós que criamos essas neuroses, né, e começamos a viver algo que não é. Então essa é uma oportunidade de trazer à luz para que nós possamos olhar para a nossa essência, o amor, né? E a constelação, ela faz isso. A gente fala que é um ato de coragem, mas por quê? Se amar exige sacrifício. Não é uma varinha que você bate e puf, não é assim, é um processo. É um processo doído, mas cativante. E o xamanismo, ele é lindo, né? E ele vem para completar aquilo que nós somos, as nossas origens, nossas raízes. E aí nós passamos a nos descobrir. E eu deixo com vocês o que é de vocês,
e fico só com o que é meu. E gratidão Eu pela partilha. eu tava esperando voltar para mim. Gratidão, tô aqui esperando. Cadê o que é meu? E aí, coloca meu nome aí na roda de cura que eu quero participar, hein? Quero participar da roda. Eu agradeço, então. Agradeço a vocês. Mais uma vez falo que agora vamos começar outra roda de conversa com o Hilário, que está aí também, o Fábio Gomes, professor do pensamento. E mais uma vez, obrigado a vocês dois, ao Ente, ao filho dela, Orion, que participou também. Orion. E gratidão pela luz. Tá? Gratidão. Grande beijo para vocês dois. Tchau. Até breve. Gratidão.